as Forças Armadas são as instituições mais antigas do Brasil. O próprio Exército julga que foi fundado lá em 1648, lá em 19 de abril, na Batalha dos Guararapes. Julga que os seus fundadores são o negro Henrique Dias, comandante do Terço dos Negros, o índio e um Felipe fazendeiro. Camarão, Um índio, um fazendeiro e um negro. E o negro, são os fundadores do Exército. Isso é o Exército, o decreto do presidente Itamar Franco e do ministro, ainda era ministro do Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, que eu achei uma grande medida, resgatar a história do Brasil com o Exército Brasileiro, e hoje se comemora no dia 19 de abril o Dia do Exército e o 25 de agosto é o Dia do Soldado por causa do Caxias. Mas como houve 64, a esquerda alimenta a ideia de que 64 vai se repetir a qualquer momento, vai ter um golpe e as Forças Armadas serão protagonistas. Embora em 64 as Forças Armadas tenham entrado por último. Tá certo? Primeiro entraram os empresários, depois entrou a igreja, a CNBB, depois entraram a imprensa, os grandes jornalistas, não foi a imprensa não, foi o Alberto Dines, o Antônio Calado, o Coni, a Embaixada Americana, tudo isso a classe média, mas hoje a culpa é do Exército, a culpa é das Forças Armadas. Então, e na parte... Desculpe, aí eu sou obrigado a abrir um parênteses. O Coni enfrentava o regime militar todo dia naquela coluna dele. O Alberto Dines fazia capas do Jornal do Brasil críticas ao regime. E o Antônio Calado também. O Antônio Calado também. Então, mas apoiaram o golpe. Eu fecho parênteses aqui. Mas apoiaram o golpe. O Dom Helder Câmara também teria apoiado e depois... Não, a igreja, a CNBB apoiou. O golpe teve muito apoio institucional, econômico, religioso. Não foi o padre da paróquia do interior de Alagoas, foi a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez um manifesto pedindo golpe. Mas a culpa recaiu até hoje sobre os militares, que entraram por último no movimento golpista, na aventura golpista. Então a esquerda acha que ainda vivemos o 64, ou o pós-64. E uma parte dos militares também acha que nós vivemos 69 e 70, que a esquerda ainda está ameaçando as instituições no país. E ainda pensam isso? Nos quartéis pensam? Setor ainda, você não vê as ordens do dia, ou isso predomina ali? Não predomina, mas é uma coisa, o seguinte, é como se nós vivêssemos a Guerra Fria, como se a Guerra Fria não tivesse sido superada ainda no Brasil. Esse corte que dividiu o país na Guerra Fria ainda permanece para um setor da esquerda e para um setor das Forças Armadas. Mas esse clima nos quartéis que o senhor está se referindo aí não seria suficiente para uma ação contra as instituições, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, só isso é uma coisa claro, da memória, da história, isso. Tá certo? Eu acho que deveríamos apenas rememorar aquilo que une o país, tá certo? As nossas batalhas em defesa do Brasil, a Segunda Guerra, Guerra do Paraguai, mas nós tratamos de coisas que dividiram o país, o que eu acho um erro.